Boa noite, aqui Thiago Lima do GE. Queria te pedir sua análise da partida, Felipe. Mas, especialmente, o que aconteceu no segundo tempo? Você acha que o time se acomodou com 2-0 nessa vantagem no segundo tempo? Obrigado. Bom, foi um grande jogo, um jogo muito completo, onde dominamos, criamos muita chance. O primeiro tempo foi avassalador. Conseguimos entrar tanto pela direita, pela esquerda, por dentro algumas jogadas. Criamos muitas chances e acabamos com o resultado 2-0. No segundo tempo, obviamente que meu time não baixou, não foi nem um pouco o motivo. Eles mudaram de sistema, colocaram 5, se protegeram. Também, ao mesmo tempo, para pressionar, nossos jogadores já estavam com a perna mais cansada e acabaram, claro, nos empurrando. E não esperamos uma quartas de final da Libertadores da América sem que o adversário passe do meio campo, isso não existe. Então, ao mesmo tempo que criamos também chance para fazer o 3-0 no segundo tempo, infelizmente por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu. Felipe, aqui à sua esquerda, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Queria saber o porquê da sua escolha pelo Luiz Araújo na vaga do Arrascaeta, o que você imaginava naquele momento ali da partida, porque muitos acreditam que o Carrascal possa ser ou vir a ser o substituto do Arrascaeta em momentos como esse, pelo investimento que foi feito, por tudo que o Flamengo fez para contratar esse jogador em momentos como esse decisivos, né? E ainda sobre a questão da arbitragem, você acredita que o Flamengo tem que fazer realmente alguma ação junto à Conmebol por uma arbitragem como essa? Que tipo de arbitragem você hoje observa? Uma arbitragem que pode ter sido até tendenciosa para manter um jogo vivo para a segunda partida? Antes do Felipe falar, vou pedir que vocês façam uma pergunta cada um, tá bom? Ok, a escolha do Luiz Araújo pelo Arrascaeta e do Bruno Henrique pelo Pedro, porque naquele momento nossa equipe estava perdendo o domínio do jogo, estava perdendo o território, com a bola eles estavam muito bem, sem bola já não estavam voltando do mesmo jeito que estavam no começo do jogo, e nosso time começou a sofrer. Então optei por colocar pernas. Para mim, não importa se o jogador custou 100 milhões ou se é da base. Eu coloco o que eu acredito que seja melhor para a equipe. E não importa também se ganha 5 mil ou se ganha 5 milhões. Vai jogar o que eu achar que é melhor para a equipe naquele momento. Então eu não penso porque o clube gastou mais ou gastou menos. Eu acho que naquele momento eu acreditei que com o Bruno e Plata pressionando, nós iríamos recuperar esse domínio territorial, conseguiríamos pressionar melhor e com o Luiz também, que consegue ter perna para fazer toda essa ala que a gente estava precisando, que o Varela já estava precisando de ajuda. E assim foi. Nosso time já estava bem outra vez, estava saindo e conseguindo pressionar melhor o time deles. Não estávamos sofrendo em nenhum momento, mas como eu falei, né? Infelizmente o árbitro errou. Boa noite, Felipe. Aqui Sidão Marinho da Eleitoral News. Queria falar também da arbitragem, porque pelo que aconteceu hoje, não sei se você vai querer adentrar em relação a isso. Tiveram vários lances que a arbitragem interferiu no jogo, a expulsão do Plata de forma equivocada. Tem um possível toque de mão no gol também do Estudiantes, que fez o primeiro gol para deixar a partida viva para a volta. E ainda teria uma conversa do quarto árbitro com o Estudiantes para tirar um jogador que estava fazendo muitas faltas dentro do gramado. Como você recebe isso, a sua maneira de ver toda essa arbitragem que teve dentro do campo, de que maneira você vai trabalhar com jogadores também para o jogo da volta? Porque é na Argentina e a tendência é que isso seja intensificado. Obrigado. Pois infelizmente hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha os lances que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas, com cartões amarelos, uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né? Um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. E a única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro, né? Reconhecer, porque todo mundo erra, eu também erro. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer.
né? Então, não, eu vou continuar. Mas não muda nada, porque, como eu falei para meus jogadores, nós vamos ir para ganhar o primeiro jogo e da mesma forma que foi contra o Inter, vamos ir para vencer na casa deles. É o nosso objetivo, independente do resultado. Hoje foi 2-1, poderia ter sido 1-0 para eles, poderia ter sido empate. A gente tem que ir para vencer todos os jogos e vamos fazer isso. Boa noite, Felipe. Aqui. Sim. Natália Brasil, Rádio Roquete, Damas do Esporte. Só complementando o que o amigo perguntou agora sobre a arbitragem, ele até falou na pergunta dele, mas na sua resposta você não especificou esse fato ocorrido, que o repórter que estava em campo, da detentora de direitos, trouxe a informação de que o quarto árbitro havia informado ao treinador argentino para que ele fizesse uma substituição, porque o jogador dele corria risco de ser expulso pelas entradas que estava fazendo, e que os jogadores do Flamengo teriam até mesmo cobrado, né, sobre isso. Então, eu queria saber se, de fato, vocês tiveram acesso a essa informação, e questionado aqui, ele disse que foi apenas uma confusão entre quem teria, de fato, levado o cartão amarelo. Eles acharam que era o camisa 11, mas, na verdade, havia sido o camisa 4. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre esse fato especificamente. Eu não escutei, sinceramente. O que aconteceu, não vi. Se isso aconteceu, não sei nem o que falar. Não sei nem o que falar. Eles que têm que explicar. Gostaria muito que saíssem para explicar como um juiz pode ter tanta vontade de expulsar um jogador do jeito que ele expulsou o Plata. Isso tá na minha cabeça, não sai. E eu gostaria muito que eles pudessem explicar. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. Felipe, aqui você tem uma sequência que você não vai ter tanto tempo para treinar e você valoriza muito isso. Você tem um treino amanhã, um treino sábado, joga domingo contra o Vasco, e aí você tem uma viagem para a Argentina já na terça, treina na Argentina sexta e volta para o Brasil para poder enfrentar o Corinthians. Queria saber como é que está a sua equipe, assim, principalmente no quesito físico, para essa maratona de jogos aí que vai ter pela frente agora, Vasco, Corinthians, sendo que para o Flamengo, cada jogo do Campeonato Brasileiro também é uma decisão, visto aí o segundo e o terceiro lugar a poucos pontos. Obrigado. Bom, fisicamente estão todos muito bem. Estamos aí a ponto de recuperar também o Alexandro, talvez o Jorginho. E o Eric também está já no campo, né? Ainda falta um tempo para ele, mas acredito que todos eles estão muito bem. Eu vejo nos treinamentos, vejo na vontade que todos têm de jogar e de competir, então estamos preparados para essa maratona. Eu acredito que quanto mais eles jogam, melhor eles se sentem, e vamos ter dias suficientes para recuperar para essa maratona de jogos. Felipe, aqui no meio, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, ainda falando um pouco sobre a questão da arbitragem, você falou da expulsão do Plata. A gente viu uma reclamação do Plata nas redes sociais, falando da ausência da análise do VAR também no lance que resultou sua expulsão. Poderia até mesmo ser considerado um pênalti pro Flamengo ali, estava próximo da entrada da área, não sabe muito bem se foi dentro ou se foi fora. Mas eu queria que você falasse também sobre a ausência do VAR em certos momentos, em certos lances que acabam, que como você falou, todo mundo pode errar, a arbitragem pode errar, é normal ali na questão do jogo, mas o VAR tem a possibilidade do replay, de enxergar vários ângulos. Como é que você enxerga a ausência do VAR em alguns momentos específicos da partida que pode acabar prejudicando os clubes? Obrigado. Como eu falei na pergunta anterior, a única coisa que eu espero é que não se fale de arbitragem. Para isso eles têm que fazer o trabalho deles. Toda vez tem que vir aqui e falar. Vocês me conhecem bem, eu não gosto de falar de arbitragem, mas eu tenho que falar de VAR, ter que falar de árbitro, tira o foco do que realmente é importante, que foi o excelente jogo que fizemos. Isso que me deixa realmente triste. Mas no lance da expulsão em concreto, eu acho que até a regra diz que ele não poderia ter entrado o VAR, né? Nas outras sim, mas fazer o que passou. Vamos para a próxima. Felipe, tudo bem? Boa noite. Júlio Miguel Neto da Rubro News TV. Os últimos jogos tem sido notório que o ponto forte do Flamengo tem sido esse Jorginho, Saul e Arrasca, né? Muito sólido esse meio-campo do Flamengo ofensivamente. E justamente num determinado momento do jogo você não tinha os três. O Jorginho, que não atuou, Saul saiu, né? E teve a situação do Arrasca, que você retira ele.
Sobre ainda pegando a situação do Carrascal, a gente viu o Plata jogando por dentro. O Luiz jogou mais pelo lado direito. O Plata fazendo essa função um pouco mais central. E por isso eu queria saber a opção de você manter o Plata por dentro e por que não colocar o Carrascal na função do Plata. O que você analisou sobre isso? Porque o Plata jogou de 9 e o Bruno Henrique jogou no lugar do Arrascaeta. O Plata estava no lugar do Pedro e o Luiz entrou no lugar do Plata. Então, simples, eu conheço o Bruno e o Plata quando jogam juntos, já se entendem muito bem, foram campeões da Supercopa do Brasil jogando juntos, sei como eles pressionam, como eles atacam o espaço, como eles se complementam, e não é o motivo. Não foi nenhum desses o motivo do time por ter sofrido a expulsão, não é esse o motivo. O time tinha recuperado o controle territorial e estava melhor no campo. Mas quando acontece a expulsão, nós ficamos com um a menos. Aí o jogo já fica totalmente desconfigurado. Mas até então essa substituição nos levou outra vez à área do Estudiantes com o controle absoluto do jogo e principalmente da nossa fase defensiva melhorou, que era o que para mim estava precisando e nós estava perdendo muito terreno com o cansaço do Pedro e do Arrasca. Felipe, aqui, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar. O técnico do Estudiantes, né, ele falou sobre o início de jogo do Flamengo, que foi muito bom, o Flamengo pressionando, e ele destacou que o Flamengo que a pressão do Flamengo em si não surpreendeu, porque é um time que sempre pressiona, mas que a precisão do Flamengo surpreendeu no início do jogo. O Flamengo fez os 2 gols, poderia ter feito 3, 4 no primeiro tempo. E aí ele diz que tamanha facilidade que o Flamengo encontrou no início do jogo pode ter feito com que mentalmente, né, os jogadores do Flamengo depois baixassem um pouco. Ele falou que no entendimento deles pode ter acontecido. Eu queria saber de você se de fato isso pode ter acontecido no decorrer do jogo. Né? Dentro de campo, os jogadores acham que estão encontrando mais facilidade, aí baixam um pouco. Se você acha que foi isso que aconteceu ali em boa parte do segundo tempo do Flamengo, o que você entende que aconteceu para baixar um pouco antes da expulsão, claro? Sim, já expliquei na outra. Ele mudou de sistema e o nosso time estava preparado para marcar de uma forma e ele mudou de sistema no segundo tempo até os jogadores se encontrarem, entenderem como pressionar. Ele ganhou. Os jogadores ganharam tempo, conseguiram sair da pressão com mais facilidade, mas mesmo assim, esses mesmos jogadores criaram 3 chances de gol, 2 claras e uma terceira ou quarta ali com o Plata e com o Lino, também chances de gol para poder fazer o terceiro no segundo tempo. E não sofremos defensivamente, né? E já começávamos a sofrer depois com o cansaço, mentalmente não. Felipe, Isaac do Flavoz, indo na mesma situação que a Raíssa colocou na fala do treinador, na questão do mental, ele também disse que o mental dele é forte, que vai usar muito isso para poder virar o jogo na volta. Como é que está o mental do Flamengo? Porque ele falou do mental dele. Deve falar um pouquinho do mental do Flamengo, ainda mais depois de uma situação infeliz como essa, da arbitragem, com aquela situação do Plata não querendo nem sair do campo. Como é que está o mental do Flamengo para enfrentar os Estudiantes lá? Conhecemos bem os argentinos e como eles são competitivos e como eles lutam por cada centímetro do campo. Normal que o mental deles sempre esteja forte, porque é da cultura, né? Mas o nosso time, sabemos que fizemos um grande jogo. Fizemos um jogo muito completo em todos os sentidos e infelizmente tomamos um gol que diminuiu essa vantagem nossa no último minuto, com uma mão duvidosa, mas os jogadores sabem bem o que fizeram. Nosso mental tem que estar o melhor possível para jogar contra o Vasco nesse final de semana, para poder tentar fazer um jogo e continuar na nossa caminhada. Como eu falei para vocês, esse grupo tem muita ambição, é um grupo muito ambicioso e querem fazer história. E vamos continuar trabalhando para isso. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A minha pergunta ainda é uma sequência sobre isso. A gente viu o Danilo, por exemplo, se negando a apertar a mão do árbitro no final, né? E a gente imagina como o jogador deve estar revoltadíssimo lá dentro. Se nós aqui já estávamos comentando isso, é natural que eles, que são desenvolvidos direto, estejam bastante chateados.
a gente sabe que a pressão lá na Argentina costuma ser bem pior ainda, né? E os árbitros tendem a ser ainda mais caseiros. O que você pretende fazer para que trabalhe esse lado emocional do grupo e que eles consigam lidar com isso lá? Continuar jogando da mesma forma que viemos jogando todos os jogos desde o começo do ano. Jogando futebol. Dentro do campo são os mesmos metros, os mesmos jogadores, e nós temos que ganhar jogando futebol, mais nada. E sei que a minha equipe vai para fazer isso. Vamos tentar fazer um jogo perfeito, do mesmo jeito que foi aqui, para tentar vencer. Oi, Felipe aqui, David Sharp, do Antenados na Jogada. É incontestável a arbitragem, o quanto atrapalhou, não tem como dizer o contrário. Mas, assim, o Flamengo poderia, como você mesmo disse, fazer mais gols no primeiro tempo, teve pelo menos mais uma chance clara e meia, digamos assim. Só que depois disso, fez o segundo gol muito cedo, com 9 minutos. Teve mais 2 chances e, a partir dos 30, eu vi que talvez tenha se acomodado um pouco, não sei se você tem a mesma visão, inclusive não estava marcando nem tão alto e nem tão baixo, deu uma recuada, mas em alguns momentos não estava pressionando tanto. Queria que você comentasse isso, se concorda ou não, e principalmente se pudesse comparar em relação às goleadas que o Flamengo deu no Campeonato Brasileiro, por que não foi parecido, sendo que é um jogo de Libertadores e o saldo faz tanta diferença nessa eliminatória? Porque quartas de Libertadores. E tem um time que chegou nas quartas da Libertadores e está entre os 8 melhores da América. Não existe jogo fácil, né? Realmente, você falou, nos primeiros 30 minutos, praticamente um amasso e tudo mais, e os jogadores cansam, e os jogadores adversários também reagem e mudam e se adaptam e começam a entender um pouco melhor o jogo e trocar as marcas que eles tinham e começam a se ajustar dentro do campo, e claro que eles vão jogar, obviamente, não esperávamos outra coisa. Vou fazer outro exercício. Se tivesse começado tomando gol com 1 minuto e virado no último minuto, agora estaríamos aqui super felizes e tudo mais. Então o resultado final é o que ficou, mas o que foi feito no campo não me engana. Tudo que foi feito no campo hoje foi tudo planejado, os jogadores entenderam a perfeição, tiveram, como o teu companheiro falou, né, sobre tecnicamente estar praticamente perfeitos, e esse é o caminho. Temos que continuar do mesmo jeito para poder vencer lá, é o único caminho. Felipe, Gil Carvalho, Rádio Esperando Gigantes Esportes, muito boa noite, parabéns pela vitória. Ô Felipe, eu observo que nós somos o único país da América do Sul a falar português. São 12 países, 11 falam espanhol. O Brasil é o único país que fala português. Quando a gente pensa num formigueiro, né, a gente vê o Brasil e os outros países. Você acha que é possível que esse formigueiro talvez esteja se armando? Porque os protagonistas do futebol na América do Sul ultimamente têm sido os clubes brasileiros. Qual a sua opinião sobre isso? Não, nada disso. Na minha opinião, vai ganhar o melhor. Essa é a minha opinião. Jamais estaremos falando aqui de uma manipulação, isso não existe no futebol. Na minha opinião, existem erros graves, e onde os que erram têm que pagar as consequências, né? E isso é uma coisa que acontece. Mas vamos ver o que vai acontecer no final dessa Libertadores, mas nós vamos lutar até o último segundo, porque queremos muito chegar nessa final. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martins, do canal da HSRN. Você ressaltou na última coletiva a importância do Jorge Carrascal, principalmente como uma reposição, um substituto para o Arrascaeta. Hoje você acabou substituindo o Arrascaeta e não utilizando o Carrascal. Queria a tua avaliação em cima disso. Talvez o jogo não precisasse do Carrascal para uma maior retenção de bola no meio campo, mais criatividade. Não é uma crítica ao Luiz, até porque não foi por essa razão que o Flamengo sofreu o gol, evidentemente, mas só a sua avaliação em cima não ter utilizado o Carrascal no jogo de hoje. Porque o Plata foi expulso. A próxima troca provavelmente seria uma delas, né? Seria o Carrascal pelo Plata, o Bruno iria jogar de 9 e o Carrascal jogaria ali. Naquele momento em concreto, repetindo pela terceira vez a mesma coisa, eu procurei pressionar o adversário. Não era controle de jogo, era pressionar e ganhar território novamente, não deixar eles ficarem confortáveis com a bola. E para mim, os dois que melhor pressionam, os três que melhor pressionam dessa equipe estavam no campo: Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Esse foi o motivo. Depois, com a expulsão do Plata, já tive que colocar o Danilo para tentar segurar
e fechar todos esses cruzamentos e ele não pôde entrar. Felipe, boa noite aqui. Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo. Apesar do fato da arbitragem ter condicionado esse jogo, principalmente ali na parte final, a gente viu algumas reações, um certo descontrole ali do time do Flamengo. E queria te perguntar, então, se esse certo descontrole poderia ter custado mais caro para o time do Flamengo para esse jogo de volta. Eu queria te perguntar se isso te preocupa para o jogo de volta, esse tipo de reação que os jogadores podem ter nesses momentos. Obrigado. Não perdemos ninguém pro jogo de volta, né? Só o Plata, né? O juiz totalmente descontrolado, é claro que irrita jogadores, não tem como. Todo mundo está irritado com o que aconteceu no campo, não tem como, por mais que a gente tente manter a cabeça no jogo os 90 minutos, quando acontecem essas injustiças, que você, como eu falei, essa arrogância que você não deixa nem se aproximar o jogador de você, claro que essas coisas vão acontecendo. Agora, o que eu gostaria realmente é que fosse que nem na Espanha, que julgassem esse cartão amarelo do Plata e retirassem e ele pudesse jogar o jogo da volta, porque o Plata não vai poder jogar e aí a gente não pode fazer nada. Isso sim me incomoda e gostaria que pudessem fazer igual na Europa. Mas não pode tirar o amarelo. Mas é isso, lá na Espanha se tiraria o amarelo e ele poderia jogar. É isso? Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado.